objetivo dessa aula é corrigir exercício. Vamos corrigir 2 exercícios, olha só. O primeiro fala assim, um exercício bem importante aí, tá? Então eu sugiro que vocês prestem atenção. Olha lá. Cada gráfico representa uma função quadrática, do tipo f de x, ax mais ax quadrado mais bx mais c. Determine se o coeficiente a, b e c de cada uma dessas parábolas é positivo, negativo ou nulo. Então, ó, está aqui a nossa parábola, certo? Bom, de cara a gente já pode ver o sinal do coeficiente a. A gente pode ver que o coeficiente a é negativo, né? Ó, tá aqui. Coeficiente a menor do que zero. Por quê? Porque a parábola tem a concavidade virada para baixo, né? Ó, a boca dela está virada para baixo. Então, então o sinal, né, da letra A é negativo, certo? A letra B, né? O que diz a letra B aqui na função de segundo grau? Ela mostra se a função cruza o eixo y crescendo ou decrescendo. Se o b é menor do que zero, a função cruza o eixo y decrescendo. Se o b é maior que zero, ela cruza o eixo y crescendo. Nesta função aqui, ó, a função está cruzando o eixo y exatamente no vértice, ó. Exatamente no ponto de inflexão que eu falei para vocês, né? Então, o b vale zero. Toda vez que a função cruza o eixo y exatamente no ponto de inflexão, né, não num ramo crescente ou decrescente, o b vale zero, certo? E o que é o c? O c na função do segundo grau é o valor onde a função corta o eixo y. A função está cortando o eixo y neste ponto que está acima do eixo x, ou seja, o coeficiente c tem que ser um número positivo. Então, c é maior do que zero. Então, nessa função aí, ó, a gente tem que o a é menor que zero, o b é igual a zero e o c maior que zero. Nesta outra função aqui, ó, em vermelho, o que a gente tem? A gente tem que o a é positivo, né? Porque agora a boca da parábola está virada para cima, né? O b, ó, olha só, o ramo, que é o intervalo onde a função corta o eixo y, é decrescente, né? Ó, a função vem daqui, decresce, ó, ela cruza o eixo y decrescendo, ponto de inflexão, que é o vértice, começa a crescer. Mas ela cruza o eixo y decrescendo, então o b é menor que zero. E o valor do c é o ponto em que a função corta o eixo y. Ela corta o eixo y neste ponto aqui, ó, que está acima do eixo x, né? Então, obviamente, né, esse intervalo aqui inteiro, né, acima do eixo x aqui na linha do y é positivo. Então, o c é maior do que zero também, ok? É muito importante, as vossas excelências, saber fazer esse tipo de exercício, tá? É interessante que você bata o olho no gráfico e você já saiba que o coeficiente a é maior do que zero, porque a parábola está virada para cima. Saiba que o b é menor do que zero, porque o ramo onde ela corta o eixo y é decrescente. E saiba que o c é maior do que zero também, porque o ponto em que ela corta o eixo y é no lado, né, no intervalo positivo aqui do eixo y, certo? Tem que saber fazer essa análise, tá? Você tem que bater o olho em um gráfico, num livro, numa prova e já saber essas 3 informações. Porque com certeza elas vão te ajudar muito em resolver qualquer exercício acerca de função de segundo grau. Próximo exercício aqui fala assim, ó, determine as leis das funções quadráticas g e h. Então a gente tem um gráfico onde tem 2 funções. O que é a lei da função? É isso aqui, né? Ó, isso aqui é a lei da função. Só que aqui é uma função genérica. Ali a gente vai ter que descobrir os valores do a, os valores do b e os valores do c, né? Se existirem, para a gente conseguir fazer, descobrir a lei. Lembrando que o a sempre tem que existir, né? Porque ou positivo ou negativo, mas ele existe. O a nunca pode ser zero, porque se o a é zero, não é uma equação de segundo grau.
é uma equação do primeiro grau, né? A partir do momento que você zerou isso aqui se torna uma equação do primeiro grau, tá? Então o A obrigatoriamente tem que existir. Bom, então a gente se lembra a gente já viu exercícios desses, né? De achar a lei de formação da função a partir dos gráficos. O que a gente faz? A gente pega, né, algum ponto, qualquer um desses 3 pontos que tem aí, substitui na função genérica para poder achar. A gente deu sorte nessa função g aqui, porque só de olhar o gráfico você já consegue descobrir 2 letras. A primeira é a letra B, porque ó, a função cruza o eixo y ó, neste ponto aqui. Ela não cruza o eixo y nem crescendo nem decrescendo. Ela cruza o eixo y exatamente no ponto de inflexão. Quando isso acontece, né, ó, que a gente viu até nesse exercício aqui, o b vale 0. Tá vendo, ó? Toda vez que a função cruza o eixo y no ponto, no vértice, ela não cresce nem decresce, né? Diferente daqui, ó. Aqui ela não está cortando o eixo y no ponto, no vértice. Olha onde está o vértice e olha onde ela passa no eixo y. Aqui o ramo é decrescente. Mas aqui não, aqui nem cresce nem decresce. Aqui é a mesma coisa, nem cresce e nem decresce. Então o b vale 0. E o c é 2, né? Porque o c é o valor onde a função cruza o eixo y. E ela cruza o eixo y no ponto 2, então o c é 2, ok? Então, ó, do gráfico a gente já tira essas 2 informações aí. 2 informações, que o b é 0 e o c é 2. Logo, outra informação que a gente tira olhando o gráfico é que o g de 1 vale 4. O que isso aqui significa? Que quando o x é 1, ó, lá na função g, quando o x é 1, o y é 4. Tá vendo, ó? Já falei para vocês se habituarem a essa notação, né, ó? Quando o x é 1, o y é 4. Então, o g de 1 vale 4, certo? Aí, o que a gente faz? Substitui na forma genérica. A forma genérica da função do segundo grau tá aqui, ó. ax² mais bx mais c. Então, você vem aqui na função, tira o x e bota 1. Vai ficar a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1. Quem é o b? O b vale 0, ó, já tá aqui. 0 vezes 1 e o c, que é 2, igual a 4. Por que igual a 4? Porque é o valor que tá aqui, ó. O valor da função no ponto 1, né, no ponto quando x é igual a 1, é 4. Então, a gente mantém o valor lá. Aí a gente faz a conta agora, né? 1 ao quadrado é 1, 1 vezes a dá a, 0 vezes 1 dá 0, sobra o 2 igual a 4. Aí eu passo esse 2 para o lado de cá negativo, vai ficar 4 menos 2 que dá 2. Então o valor do a é 2. E aí, nesta função foi fácil, porque a gente só teve que descobrir o valor do a, né? Porque o b vale 0 e o c a gente já tinha. Então a função g, ó, ela tem essa cara aqui. G de x é igual a 2x ao quadrado. Lembrando que o a, ó, o a que está aqui é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, que vale 2. E o c, que também é 2, é o termo independente. Ok? Então tá aí. Bom, agora a função h, ó, observando ali a função h, a gente só dá para tirar uma informação, né, a respeito da letra A, B e C. A gente já sabe que a letra A vai ser negativa, porque a parábola está virada para baixo. Só que não tem como a gente descobrir qual é a letra A olhando o gráfico, né? As únicas letras que possivelmente dá para você descobrir olhando o gráfico é a letra B e a letra C. Só que você só consegue descobrir a B quando é uma função desse tipo aqui. Quando o ponto de inflexão está no eixo Y, né? Aí você consegue descobrir. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente sabe que o B, ó, é um número positivo. A gente sabe que o B vai ser um número positivo porque, ó, o ramo da função aqui que ele passa é crescente, ó. Ele cresce, ele cruza o eixo Y crescendo, ponto de inflexão, aí ele decresce. Então, a gente sabe que o B vai ser maior do que 0. E a gente sabe que o C, ó, é menos 3, porque o C é o valor onde a função cruza o eixo Y. E é aqui, ó, nesse ponto, menos 3. Então, do gráfico, a gente só tira que o C vale menos 3. Aí a gente tem que recorrer ao sistema. Então, você pode escolher qualquer um desses pontos, né, 2 desses pontos, para fazer o sistema.
Óbvio, como você é um ser inteligente, é um ser pensante, você vai escolher os pontos que te favoreça, os pontos que tenham números menores para você não errar nas contas, né? Eu escolhi aqui, ó, o H de 1 e o H de 2. Ó, o H de 1, quando o x é 1, o y é 0, né? Então o H de 1 vai ser 0, que é esse ponto aqui. E o H de 2 é 1, né? Ó, quando o x é 2, o y é 1. Então, H de 2 é 1, justamente o que está aqui, certo? Essas informações a gente extraiu do gráfico. Você tem que saber extrair essas informações aqui do gráfico. Vou falar de novo. Eu sei que às vezes a gente repete, mas tem gente que pega de cara e tem gente que não pega. Então, por isso que eu tenho que repetir. Como que eu extraio essas informações? Pega o ponto, ó. Quando você olha isso aqui, a partir do momento que você olha isso aqui, você tem que lembrar aí na sua cabeça, ó, eu vou pegar aqui a caneta verde para destacar. Ó, quando você vê isso aqui, automaticamente na sua cabeça tem que aparecer isso aqui, ó. 1, 0. Automaticamente. Quando você olha isso aqui, na sua cabeça tem que aparecer 2, 1. Automaticamente, tá? É justamente esses pontos aqui, ó. As coordenadas desse ponto aqui é 1 do x com 0 do y. Então, quando o x foi 1, o y deu 0. Então, por isso que eu falo que o valor da função no ponto 1 é 0. E aqui o h de 2 é 1, ó. Quando o x é 2, o y, ó, deu 1. Tá vendo, ó? Então, o valor da função sendo 2, quando o x é 2, desculpa, o valor da função é 1, ok? Então, é assim que a gente extrai essas informações. E é importante saber, né? É importante quando você vê isso aqui, automaticamente já se remeter aos pares ordenados, certo? Então, olha só. Vai na função genérica, né? Se você esqueceu, ax quadrado mais bx mais c, utilizando o exercício do lado para relembrar. Então, vai ficar a vezes 1 ao quadrado, né? Ó, que é o valor do x, mais b vezes 1, que é o valor do x, menos 3, né? Por que menos 3? Porque é o valor do c. Ó, o valor do c, que a gente descobriu olhando aqui o gráfico, é menos 3. Igual a 0. Por que igual a 0? Porque é o valor que está aqui. O valor da função no ponto 1 é 0. A gente já tem o resultado, a gente quer descobrir as letras. Depois aqui, no h de 2 igual a 1, tira o x, põe 2. A vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2, menos 3, que é o valor do c, igual a 1. Igual a 1, né? Porque o valor da função no ponto 2 é 1, certo? Aí a gente faz as contas. 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes a dá a. b vezes 1 dá b. Eu passei esse 3, ó, que está aqui negativo, para o lado de cá positivo. Então ficou a mais b igual a 3, certo? Resolvi aqui e passei já esse 3 para cá positivo. Depois eu fiz a linha de baixo. 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes a dá 4a. b vezes 2 dá 2b. Passei esse menos 3 para o lado de cá positivo. Ficou 1 mais 3 que deu 4, certo? Aí me deu esse sistema aqui. Esse sistema você pode resolver de várias formas, né? A forma mais comum da gente resolver isso aqui é tentando anular uma letra. Então, ó, eu multipliquei por menos 2 a linha de cima para mim poder anular a letra B, certo? Para mim achar a letra A. E depois que eu achar a letra A, eu volto no sistema e substituo a letra A para poder achar a letra B. É assim que a gente resolve esse tipo de sistema, tá? Então eu multipliquei aqui por menos 2. Por que menos 2? Porque é o número que anula uma letra. Você pode multiplicar, somar, dividir, fazer qualquer coisa. Só que você tem que fazer de tal forma que você anule uma letra. Por que eu não multipliquei aí em cima por menos 3? Porque se eu multiplicasse por menos 3, eu não ia anular uma letra. Ia ficar menos 3a, menos 3b, menos 9. Ia anular alguma letra? Não ia. O menos 2 vai anular. Olha só. Menos 2 vezes a dá menos 2a, menos 2 vezes b dá menos 2b, menos 2 vezes 3 dá menos 6. A linha de baixo eu copiei. Agora eu somo, ó, eu somo as duas linhas. Menos 2a mais 4a dá 2a, menos 2b mais 2b dá 0. Eu cancelei a letra b, tá vendo? Multiplicando por menos 2. Menos 6 mais 4 dá menos 2. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau.
O 2 que está multiplicando o A passa dividindo, vai ficar menos 2 sobre 2, que dá menos 1. Então, ó, o A vale menos 1. Depois que eu fiz isso aqui, isolei uma letra e descobri uma, agora eu volto aqui no sistema, escolho uma das duas equações, substituo o valor do A para poder achar o B. De novo, como a gente é pessoas inteligentes, pensantes, né? Você não vai pegar essa coluna de baixo aqui, essa linha de baixo que tem os números maiores. Pega a linha de cima, porque ó, é A, B e 3. Os números são menores do que embaixo. Então, ó, A mais B igual a 3. Qual é o valor do A? Menos 1, a gente acabou de descobrir. Menos 1 mais B igual a 3. Aí eu passo o menos 1 para cá positivo, vai ficar 3 mais 1 que dá 4. Então, ó, descobri o A, que é menos 1, descobri o B, que é 4, e eu já sabia a partir do gráfico que o C é menos 3. Então eu consigo escrever a lei de formação da função, que é h de x igual a menos x quadrado mais 4x menos 3. Ok? Então, ó, não se esqueçam, é muito usual esse tipo de sistema aqui, né, a gente resolver sistemas desse tipo quando a gente está estudando função no segundo grau. Então, é importante você extrair essas informações do gráfico, né, saber transformar o par ordenado nisso aqui e isso aqui no par ordenado. É a mesma coisa, tá? Saber substituir na lei de formação, formar um sistema, isolar, cancelar uma letra, né, para poder achar outra e depois substituir e achar que falta, ok? Não é difícil isso, é tranquilo, tá? A prática leva à perfeição, então tem que praticar bastante, tem que fazer mais vezes para poder conseguir entender bem, certo? Então é isso aí, até o próximo vídeo.